Vamos reforçar o problema principal desse país. Ele foi detectado agora, mas sempre foi o problema principal. É a mãe de todos os outros problemas que dele se derivam. Violência, miséria e todo tipo de doenças que não só são físicas como sociais. Nós identificamos o principal problema deste país: o número crescente de pessoas que vivem abaixo do nível de cidadania, locais onde o Estado não entra, o crime organizado toma conta e os problemas começam a aparecer de toda ordem nas estradas: roubos de carros e de carga, assassinatos, balas perdidas, aulas perdidas por invasão de polícia procurando assassinos. Então, o que acontece? Esse ambiente, ele é tão ruim porque esse pessoal vive abaixo do nível da cidadania e precisa ser ajudado. É um peso social. E o que nós estamos propondo? Como tornar um peso social num motor que promove soluções, que projeta progresso, que avança junto com os outros, todos os setores da economia, produzindo coisas positivas, tanto para o Brasil como para o exterior. Esse motor propulsor é hoje um motor enguiçado, um motor que precisa de ajuda, que vive mal, que convive com crime, com todo tipo de mazelas. E observei uma coisa importante: eu voto desde 1959. Ora, entraram muitos presidentes, todos eles com bons propósitos, todos eles querendo ajudar a resolver esse problema, mas entrou presidente, saiu presidente e nada se alterou a não ser o número de pessoas que vivem abaixo da linha de cidadania. Ou seja, o número de pessoas que viviam abaixo do nível de cidadania antes de um presidente entrar e o número de pessoas que vivem abaixo do nível de cidadania depois que esse presidente saiu, aumentou. E isso foi uma constante. Foi uma constante na democracia, foi uma constante na entrada de direita, de esquerda, foi uma constante na ditadura. Ou seja, ações sociais de benefícios, de minimizar o sofrimento dessas pessoas foram feitas, mas são ações que pesam e se tornam um problema para o equilíbrio fiscal e ficam logo em crise porque estoura o teto de gastos e a dívida em relação ao PIB aumenta, a dívida internacional, e nada se sustenta no longo prazo. E aí foi que nós tivemos a ideia de fazer outro tipo de solução. E qual seria esse outro tipo de solução? Buscar nos países que resolveram esse problema a forma pela qual eles fizeram. E qual foi a forma que eles fizeram? Usando os políticos acessoriamente, mas usaram mesmo foi a inteligência acadêmica de cada país. E essa é uma questão que, pela magnitude dela no momento, ela não pode ser resolvida numa questão de governo. Ela exige um prazo longo. E nossa democracia não está preparada para projetos de longo prazo. Ou seja, nós não estamos preparados para a própria solução que nós temos que tomar. Não adianta a gente buscar a universidade na situação que nós temos agora, porque seria inócuo. Não existe como um presidente seguir um projeto de Estado, um projeto de longo prazo, para solucionar definitivamente uma questão que realmente está nos dando muita dor de cabeça, muito sofrimento, e que faz com que o Brasil seja um país de terceiro mundo, um país de violência. E não adianta aumentar o quadro de polícia, não adianta aumentar as penas dos criminosos. O que adianta é resolver o problema dos que estão abaixo da linha de cidadania, colocar o Estado dentro dessas situações de locais que estão completamente abandonados para o crime organizado. Isso é um trabalho de longo prazo. Preliminarmente, eu estimo otimisticamente um prazo de 30 anos para resolver esse problema. Esse é um projeto de engenharia social, econômica, pesado e que exige gente de alta capacidade para ser montado e definido nas suas linhas e detalhes.
Mas precisamos preparar nossa democracia para esse tipo de projeto. E as iniciativas preliminares já estamos tomando. Uma delas, vamos atacar agora a forma perversa com que se tem distribuído os recursos do país.